Boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Hoje, dia 28 de janeiro de 2022, sexta-feira, estamos aqui para a continuação desse assunto, o arrebatamento da igreja. Se você está assistindo pela primeira vez, eu recomendo você assistir os dois vídeos anteriores, o arrebatamento da igreja número 1, o arrebatamento da igreja número 2, e hoje a gente vai ter uma sequência, e com certeza a gente não vai encerrar o assunto hoje, mas a gente vai continuar na próxima semana esse assunto, tá bom? Então eu já falei no vídeo 1, eu falei sobre o arrebatamento da igreja, o que é o arrebatamento, né? Eu mostrei que ele é iminente, e falei também por que haverá o arrebatamento. Depois, no vídeo 2, a gente falou sobre quem será arrebatado, né? E a sequência do arrebatamento, que a sequência do arrebatamento é: os que morrerem em Cristo ressuscitarão já com os corpos transformados, os que estiverem vivos, né, terão seus corpos transformados, e os dois grupos se encontrarão com o Senhor Jesus nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. E 1 Tessalonicenses 4, versículo 17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida, né? E antes de começar esse assunto, quero pedir a você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, não se esqueça de dar o seu like, de fazer o seu comentário, isso ajuda o crescimento do canal. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição. Então hoje nós vamos falar sobre a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida, que fala lá em João capítulo 5, versículo 29. Jesus diz assim: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Né? Então, essa primeira ressurreição, querido, a gente precisa entender que Jesus é a primícia, né? Foi o primeiro que ressuscitou dos mortos. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 diz: mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus foi o primeiro, por isso ele é o primogênito de Deus, o primogênito do Pai. E nós, né, somos segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí vai. Amém, queridos? Então a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida, começou com Jesus Cristo quando ele ressuscitou dos mortos. Depois, os que morreram em Cristo, e depois os crentes vivos, ambos no arrebatamento, né? Aqueles que morreram em Cristo e aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento também participarão da primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 diz: dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e no mesmo momento nós teremos o nosso corpo transformado num corpo glorificado, e a gente vai ao encontro do Senhor nas nuvens para as bodas do Cordeiro, né? E depois o terceiro grupo são os 144 mil judeus evangelistas na metade dos 7 anos da tribulação. Apocalipse 7, do versículo 1 a 8, fala isso. Diz: depois, Apocalipse 7, do versículo 1 a 8, diz: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos: quem fora dado que danificasse a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo: 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Neftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulão 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil assinalados. Também em Apocalipse 4,
Apocalipse 14, do versículo 1 ao 5, fala disso também, diz assim: E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de harpistas, que tocavam as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Outros que ressuscitarão para a ressurreição para a vida. São as 2 testemunhas que fala em Apocalipse 11, do versículo 3 ao 14, que diz assim: E concederei às minhas 2 testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Quando estiver acontecendo as bodas do Cordeiro, que a igreja for arrancada da terra, arrebatada da terra, querido, o que vai estar acontecendo aqui é que vai estar acontecendo a grande tribulação na terra. E na grande tribulação terão essas 2 testemunhas que estarão pregando, pregando o Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus, né? E elas também ressuscitarão para a vida. E aí continua dizendo: essas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns para os outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que cedo vem o 3º. Também quem vai participar da primeira ressurreição para a vida, são os santos da antiga aliança e os mártires dos 7 anos de tribulação na segunda vinda de Cristo. Então, queridos, fica claro aqui, diante da análise de mais de 300 referências bíblicas sobre a volta de Jesus, que essa volta se dará em 2 fases. Você precisa entender isso, em 2 fases. Primeiro, ele virá nos ares de repente para a sua noiva, a igreja. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do 14 ao 17, que diz assim: Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto fala do arrebatamento da igreja, né? Então, Jesus vai vir, mas ele não desce na terra. A igreja é arrebatada, primeiro os mortos em Cristo ressuscitam com o corpo glorificado, e a igreja
aqueles que estiverem vivos aqui na terra, a igreja, terão seus corpos transformados num piscar de olhos, e aí a gente sobe para o encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Esse é a primeira vinda do Senhor Jesus, que chamamos de arrebatamento. Isso também está noticiado lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 53, que diz assim: Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragado foi a morte na vitória. E esse evento, querido, é chamado de arrebatamento da igreja. A igreja é arrancada da terra. Primeiro os que morreram ressuscitam num corpo glorificado, os que estiverem vivos têm seus corpos transformados, e nós saímos da terra e vamos ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. A segunda vinda de Cristo, ele vai vir e vai pisar na terra. Depois ele voltará gloriosamente aos olhos de todos. Esse fato é narrado lá em Mateus 24, versículo 30. Jesus vem com grande poder e glória para estabelecer o seu reino, o reino milenar. Jesus vai reinar com a igreja por 1000 anos aqui. Esse evento é chamado de a segunda vinda. Está em Mateus capítulo 24, versículo 30, que diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Amém, queridos? Esse era o ensino de hoje. Falamos sobre a primeira ressurreição para a vida. Você pode ouvir novamente esse vídeo. Compartilhe, comente. Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus queridos. O propósito dessa mensagem, querido, não é trazer medo, não é trazer pânico. O propósito dessa mensagem é despertar a igreja para o tempo que estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo profético, um tempo onde a qualquer momento a igreja pode ser arrebatada da terra. E nós precisamos estar preparados e precisamos, ao mesmo tempo, aproveitar esse tempo para pregar o evangelho, para pregar a salvação, dizer aos nossos queridos que Jesus já pagou o preço dos seus pecados ali na cruz do Calvário. Eles só precisam crer no Senhor Jesus, entregar suas vidas a Ele, fazer dele o seu Senhor e Salvador, e aguardarmos a vinda do Senhor para nos buscar. Amém? Então, amanhã, no próximo vídeo eu vou falar sobre as diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda, para que a gente fique bem claro esse assunto, tá bom? Então, vamos orar. Pai, muito obrigado por este tempo, obrigado por essa palavra sendo esclarecedora, trazendo luz ao entendimento dos meus irmãos e despertando a igreja para o seu propósito, que é pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos do Senhor Jesus e levar a salvação a todos, que todos tenham conhecimento que a salvação já foi pago o preço na cruz do Calvário, e nós precisamos apenas crer no Senhor Jesus, entregar as nossas vidas e confessá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que nós participemos desse arrebatamento e possamos ter as nossas vidas salvas, e é isso que importa. Em nome de Jesus eu te agradeço. Pai, eu quero te agradecer pelo parto da Sara que aconteceu hoje, da Sara Cavalcante. Tudo transcorreu bem e o bebê já nasceu, está tudo bem, Sarinha passando bem e o bebê também bem, e toda a família bem. Te agradeço também pela gravidez da Rayane, da Brenda Lohane e da doutora Flávia, médica da Marlene. Da mesma forma, as gravidezes desenvolvendo normalmente, ao final um parto rápido e fácil. Te agradeço pela vida da família da Val, da Sandra e da Beatriz Lobo. Te agradeço por salvação, cura e libertação nessas famílias. Te agradeço pelos teus anjos guardando a vida da Patrícia Mergulhão e do Luiz Eduardo Mergulhão,
teus anjos guardando a vida da minha mãe, Dona Otacília, também a sua casa, guardando a vida da minha sogra, Dona Benedita, e todos da família, todos que estão assistindo esse vídeo. Eu declaro também os anjos do Senhor guardando, e todos da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares. Eu declaro paz, saúde, alegria e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem na paz, até a próxima.